Em um dia comum no mar, os marinheiros se depararam com uma cena inacreditável. Um elefante lutando contra as ondas em busca de ajuda. O que parecia uma missão simples logo se transformou em um desafio emocionante. O que poderia acontecer em meio à luta pela sobrevivência? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Era um dia comum para a equipe da Marinha, que se preparava para realizar sua patrulha marítima rotineira e seu treinamento nas águas costeiras. O experiente pessoal da Marinha já havia visto muitas coisas curiosas no mar, mas não sabiam que aquele dia seria diferente. Enquanto navegavam pelo oceano naquela manhã, seus olhos aguçados avistaram algo peculiar flutuando na superfície da água. A princípio, pensaram que poderia ser um peixe morto ou um grande tubarão que havia encontrado seu fim e estava boiando no oceano. Contudo, como oficiais da Marinha do país e responsáveis por aquela área, sabiam que não poderiam deixar de investigar. Era uma obrigação averiguar se aquilo representava uma ameaça ou se era apenas mais um daqueles avistamentos inusitados que costumavam encontrar. Assim, aproximaram-se do misterioso objeto, preparados para enfrentar o que quer que estivesse à frente. Cada membro da tripulação manteve-se em seu posto, com todos os sentidos em alerta e totalmente inseguros sobre o que encontrariam. À medida que se aproximavam, a verdadeira natureza do objeto flutuante começou a se revelar, e o que viram os deixou sem palavras. Eles deram um grito de incredulidade diante da visão aterradora. Não era um peixe morto, nem um tubarão como haviam suspeitado. Era algo muito mais impactante. O que avistaram era um animal que parecia completamente fora de lugar na vastidão do oceano. Um elefante lutando contra as implacáveis ondas e marés, tentando desesperadamente manter seu tronco acima da água para respirar, enquanto se esforçava contra a força das correntes. O espetáculo chocou toda a tripulação, que não conseguia acreditar no que estava presenciando. Um elefante lutando contra as fortes ondas no meio do mar. A urgência da situação tornou-se evidente quando os marinheiros perceberam que cada momento que passava era crucial. A força do elefante estava diminuindo e sabiam que precisavam agir rapidamente para salvá-lo antes que sucumbisse ao implacável mar. Apesar de seus anos de experiência e de inúmeras missões de resgate, nenhum dos marinheiros jamais havia se deparado com uma situação como aquela. O tamanho e o peso do elefante representavam um desafio sem tamanho, como nada que tivessem enfrentado antes. Contudo, não podiam se deixar intimidar pela grandeza da tarefa. Eles precisavam encontrar uma maneira de ajudar a majestosa criatura em apuros. Enquanto refletiam sobre o improvável cenário que se desenrolava diante deles, os marinheiros não podiam deixar de se perguntar como o elefante havia chegado tão longe do litoral e como ele havia se separado de seu rebanho. Conscientes da complexidade da situação e de sua falta de experiência para lidar com uma missão de resgate tão inusitada, os marinheiros rapidamente se colocaram em contato com o Centro de Proteção Animal mais próximo para pedir ajuda. Sabiam que os especialistas poderiam fornecer valiosas orientações sobre como abordar a delicada tarefa de resgatar o elefante preso nas traiçoeiras águas do mar. A cada momento que passava, a urgência da situação se tornava mais evidente. Os marinheiros entendiam que qualquer movimento em falso poderia ter consequências desastrosas para o elefante em perigo. Eles estavam cientes de que qualquer movimento ou perturbação repentina poderia assustar a já debilitada criatura, fazendo-a perder seu precioso equilíbrio. Logo, uma equipe de especialistas do Centro de Proteção Animal chegou ao local, prontos para contribuir com sua experiência na operação de resgate de emergência. Quando subiram a bordo do navio da Marinha e presenciaram o angustiante espetáculo do elefante lutando contra as ondas, o pessoal do Centro de Proteção Animal não pôde evitar sentir uma onda de compaixão pela grandiosa criatura. Era evidente que o elefante precisava de ajuda urgentemente e eles estavam lá para isso. A operação foi cuidadosamente planejada e executada, com o bem-estar do elefante sendo uma prioridade máxima.
Com a orientação do pessoal de proteção animal, um grupo de mergulhadores da Marinha foi designado para realizar a primeira fase do plano de resgate. O objetivo era se aproximar delicadamente do elefante e amarrar uma corda resistente ao seu corpo, preparando-o para o retorno para a terra, e, se possível, a bordo do navio. No entanto, enfrentaram um desafio. Careciam do equipamento necessário para levantar o pesado elefante a bordo do navio. Em vez disso, idealizaram uma estratégia diferente: arrastar lentamente o elefante para águas mais rasas, onde ele poderia nadar com segurança até a praia. Apesar do cansaço do elefante, os resgatadores mantiveram a esperança de que ainda lhe restava força suficiente para realizar a viagem em direção a um lugar seguro. Os elefantes são conhecidos por serem excelentes nadadores, e toda a equipe confiava que isso também ajudaria naquela situação. Uma vez em águas menos profundas, a pobre criatura seria capaz de nadar até a praia com facilidade. Contudo, sabiam que precisavam agir com rapidez, pois a longa luta do elefante no oceano provavelmente havia roubado grande parte de sua energia. Com a equipe de mergulhadores pronta e as cordas no lugar, os marinheiros transferiram-se de seu navio principal para um barco menor e mais seguro, aproximando-se lentamente do elefante encalhado. Com cuidado, colocaram as cordas ao redor do corpo da criatura, assegurando-se de que estivessem firmes. Para surpresa deles, o elefante parecia calmo e não demonstrou agitação com a presença humana. Não podiam determinar se isso se devia à sua fraqueza ou à confiança que ele tinha em acreditar que estavam ali para ajudá-lo. Os mergulhadores amarraram cuidadosamente as cordas ao corpo do elefante, garantindo que estivesse firme e seguro. Alguns oficiais mergulharam e perceberam que havia algo nas patas do elefante, enquanto outros subiram em suas costas para prender mais algumas cordas de forma adequada. Toda a operação foi documentada por câmeras, capturando cada momento da ousada missão de resgate. Com a corda bem amarrada e o elefante visivelmente mais calmo, os mergulhadores suspiraram de alívio. Era um pequeno milagre ter conseguido se aproximar e garantir a segurança do elefante que estava angustiado, principalmente sem encontrar nenhuma resistência. Naquele momento, o próximo passo era nadar de volta para o navio principal, levando o outro lado das cordas para que pudessem começar o processo de puxar o elefante para um lugar seguro. Quando os mergulhadores chegaram ao navio principal, apressaram-se em amarrar as cordas na embarcação, preparando-se para a tarefa crucial de levar o elefante a um local seguro. No entanto, o pessoal do Centro de Proteção Animal, que coordenava a missão de resgate, lembrou-os da importância de serem cautelosos naquela abordagem. Enfatizaram os riscos de puxar o elefante com muita rapidez, pois poderia fazer com que ele se esforçasse demais para respirar, especialmente considerando seu estado de fraqueza, e isso poderia fazer ele se afogar. O tempo passava e as ondas ecoavam ao redor do elefante. Os marinheiros podiam ouvir os fracos trompetes do animal angustiado, como um lembrete desgastante da urgência da situação. Lentamente, começaram a mover o barco, puxando suavemente o elefante através do oceano, das águas mais profundas para as menos profundas e mais próximas da praia. Com cada centímetro de progresso, ficava cada vez mais evidente que aquilo não era apenas uma missão de resgate, era uma batalha pela sobrevivência. À medida que continuavam a arrastar o majestoso elefante, um surpreendente giro dos acontecimentos ameaçou desviar seus esforços de resgate. Durante a viagem, eles haviam mantido a vigilância, mas de repente, ele desapareceu sem deixar vestígios, gerando pânico entre a tripulação. O medo tomou conta de todos ao perceberem que o elefante havia sumido sem deixar rastro. A tripulação buscou freneticamente qualquer sinal do elefante, considerando todos os cenários possíveis. Poderia a corda ter se desprendido do corpo do elefante? Essa possibilidade parecia improvável. Então perceberam que o elefante provavelmente havia se enrolado nas cordas de suas próprias patas enquanto nadava e havia se afundado. Minuto a minuto, aquela constatação devastadora se tornava mais clara,
preenchendo todos com um senso de urgência e necessidade de agir rapidamente. Em um momento de clareza, perceberam uma estratégia que deveriam ter empregado desde o início: colocar boias ou anéis salva-vidas para ajudar o elefante a se manter boiando sem gastar muita energia. Com o tempo se esgotando e o destino do elefante pendendo por um fio, sabiam que precisavam agir o mais rápido possível. Sob os esforços coordenados do pessoal de proteção animal, os mergulhadores entraram em ação novamente, subindo na embarcação segura e se dirigindo ao local onde o elefante havia desaparecido, seguindo as cordas que ainda estavam amarradas a ele. Mas desta vez, estavam equipados com boias salva-vidas e com a esperança de encontrar o elefante vivo, para enfim garantir sua segurança. Enquanto a tripulação observava ansiosamente do navio principal, os oficiais da Marinha mergulharam nas profundezas da água, pesados pela antecipação e preocupados se encontrariam o elefante. A tripulação só podia esperar e rezar para que a próxima vez que aparecessem, estivessem junto com o elefante, são e salvo. Não demorou para que os mergulhadores avistassem o elefante, a pouca distância da superfície. Eles sentiram um alívio ao ver que a majestosa criatura lutava para voltar a nadar, com suas patas enroladas nas cordas. Sem perder tempo, fixaram os flutuadores salva-vidas em suas patas, proporcionando a tão necessária flutuabilidade e suporte. Com um esforço combinado de flutuabilidade e a assistência dos mergulhadores, conseguiram empurrar o elefante para cima, rompendo a superfície da água. O pessoal que estava no navio principal, toda a equipe de resgate e os mergulhadores soltaram gritos de alegria ao ver o elefante ressurgir. Era uma pequena vitória em meio à luta pela sobrevivência. Embora a jornada estivesse longe de terminar, ver o elefante novamente boiando na água encheu todos de esperança e determinação. Os mergulhadores rapidamente começaram a desenrolar as cordas que tinham prendido as patas do elefante. No entanto, sabiam que a criatura ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de chegar a um lugar seguro. Decidiram então nadar junto ao elefante, guiando-o em direção à costa. À medida que as horas se passavam, a operação de resgate continuava, com os mergulhadores e o elefante avançando lentamente em direção à praia. Apesar de seus esforços, eles haviam percorrido apenas 3 quilômetros dos 10 quilômetros do trajeto. A cada braçada, eles eram lembrados da grande tarefa que tinham pela frente, mas com determinação eles permaneciam firmes, pois estavam decididos a salvar a criatura. Os minutos se transformaram em horas enquanto se aproximavam da costa. Quando estavam a apenas 2 quilômetros de terra firme e 1,5 quilômetros de águas mais rasas, decidiram fazer uma pausa para um merecido descanso. A emoção preenchia o ar ao perceberem que estavam quase lá, prestes a completar sua árdua jornada. Durante a pausa, reconheceram a necessidade de permitir que o elefante exausto descansasse e recuperasse forças e o fôlego. Embora se saiba que os elefantes nadam por horas sem descanso, a tensão daquela situação difícil havia deixado marcas naquela criatura. Eles esperavam que alguns minutos de descanso o renovasse para o trecho final da jornada em direção à segurança. À medida que o descanso chegava ao fim, os mergulhadores não puderam evitar uma onda de emoções. Podiam sentir o cansaço e a dor do elefante, e olhando em seus olhos, sabiam que ele estava prestes a desistir. Com lágrimas nos olhos, os marinheiros mergulharam obedientemente sob a água para inspecionar o elefante e garantir que as cordas estavam bem fixadas, minimizando o risco de mais problemas e garantindo sua segurança. Eles retiraram os flutuadores salva-vidas que haviam sido colocados nas patas do elefante. A decisão de tirar as boias foi tomada porque os elefantes são naturalmente flutuantes, e ter as boias amarradas apenas dificultaria sua natação, especialmente agora que estavam tão próximos da costa. Além disso, ele já havia descansado um pouco, garantindo assim mais energia para finalizar o trajeto. Com apenas alguns quilômetros restantes até a praia, recomeçaram o processo de arrastar o animal, sabendo que estavam prestes a alcançar o sucesso. A terra estava à vista,
e quase podiam saborear a vitória de colocar o elefante resgatado em um lugar seguro. O elefante nadava com coragem e determinação, enquanto era puxado lentamente em direção à terra firme. No entanto, o pessoal do Centro de Proteção Animal, que coordenava a missão de resgate, sabia que, uma vez que o elefante chegasse à costa, ele estaria muito fraco para caminhar ou se reunir com seu rebanho. Ele iria precisar de um tratamento médico, o que naquele momento parecia essencial para sua recuperação. Rapidamente, organizaram por telefone a presença de uma equipe médica na praia, preparada para fornecer atendimento imediato assim que o elefante chegasse à terra. Haviam-se passado exatamente 12 longas horas desde o início da missão de resgate para salvar o elefante encalhado. Finalmente, aproximaram-se da parte menos profunda do oceano, bem perto da praia, onde as patas do elefante poderiam tocar o fundo e permitir que ele caminhasse para um lugar seguro. Quando o grande barco parou de puxar o cansado elefante, uma cena angustiante aconteceu. A criatura, já exausta e desorientada, simplesmente flutuou ali, em vez de continuar nadando. A expressão de cansaço nos olhos do elefante era comovente. Para ele, aquilo não era apenas uma missão de resgate, mas uma batalha por sua vida. Depois de suportar 12 horas de luta, ele estava tão perto da terra, mas completamente desorientado. Comovidos pela difícil situação do elefante, os mergulhadores orientaram e incentivaram o elefante a nadar em direção à praia. De repente, uma onda de força milagrosa parecia invadir o elefante ao avistar a terra à frente. Com muita determinação, ele aumentou sua velocidade de nado, usando suas patas traseiras para se impulsionar para frente enquanto utilizava seu tronco como uma boia. Lágrimas de alegria corriam pelos rostos dos marinheiros ao verem o elefante, antes encalhado, retornar triunfante a um lugar seguro. A cada braçada, o elefante se aproximava da praia, com sua determinação inquebrantável, apesar do cansaço que pesava sobre ele. Logo ele sentiu o solo firme sob suas patas nas águas rasas e parou de nadar, optando por caminhar lentamente em direção à praia. Todos os espectadores prenderam a respiração, antecipando o momento em que finalmente alcançaria a segurança da terra firme. Quando o elefante chegou completamente na terra, uma onda de triunfo inundou os marinheiros e os espectadores. As comemorações e aplausos preencheram o ar, celebrando o sucesso do resgate da magnífica criatura. Foi um momento de pura vitória e alegria, marcando o fim de uma experiência terrível. Imediatamente após chegar à praia, a equipe de médicos veterinários entrou em ação. O elefante, debilitado pela terrível experiência, precisava de cuidados urgentes. Com precisão e cuidado, a equipe veterinária atendeu ao elefante. Devido ao seu estado de fraqueza, eles decidiram aplicar algumas medicações. Removeram cuidadosamente as cordas que o prendiam, enquanto inspecionavam meticulosamente seu corpo em busca de feridas. Para o alívio de todos, não encontraram nenhum ferimento, atribuindo sua fraqueza e a desnutrição somente a AOS momentos de terror no mar. Observando o estado do elefante, a equipe veterinária preparou rapidamente uma dieta suplementar para ajudar em sua recuperação. Recolheram árvores comestíveis, cascas e ervas, misturando-os com suplementos como creatina, conhecida por aumentar a força e o desempenho corporal. Com experiência e compaixão, administraram a comida nutritiva ao elefante, na esperança de restaurar sua força e vitalidade. Nem mesmo os veterinários puderam evitar admirar o espírito resistente do pobre elefante. Especularam que ele poderia ter tentado atravessar uma parte estreita do rio quando foi inesperadamente arrastado para o oceano. Os olhos se encheram de lágrimas ao imaginar as dificuldades que o elefante enfrentou, mas eram gratos por seu retorno são e salvo e pelos esforços heróicos da equipe da Marinha para resgatá-lo. Uma hora depois de consumir a comida suplementar, o elefante mostrou sinais claros de que havia recuperado forças. Assustados, os espectadores observavam enquanto a criatura, antes debilitada, recuperava sua imponente estatura, fruto de seu espírito indomável e dos cuidados recebidos. Então, em um inesperado gesto de gratidão,
Enquanto o navio se preparava para voltar a patrulhar o mar, o elefante usou sua tromba de forma ensurdecedora, ecoando sua gratidão a todos que ajudaram em seu resgate. O som reverberou pelo ar, aquecendo os corações de todos os presentes, e alguns derramaram lágrimas diante daquela tocante demonstração de gratidão. Comovidos pelo vínculo formado entre humanos e o animal, naquele momento de necessidade. Todos que trabalharam no resgate se sentiam exaustos, mas satisfeitos, sabendo que haviam protegido o mar e salvado um elefante encalhado no meio do oceano. Você já se deparou com uma situação em que precisou ajudar alguém em apuros? O que você faria ao encontrar uma criatura em perigo no meio do oceano? Já sentiu a emoção de ver um resgate bem-sucedido na vida real? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.